Aleluia. Irmãos, abram as suas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 25, dos versos 14 ao 30. Assim diz a palavra do Senhor: Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de um tempo, voltou o senhor daquele servo, ajustou contas com eles. Então, aproximando-se, o que recebera 5 talentos entregou 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, e eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Dele o Senhor: disse o Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Fostes fiel no pouco, sobre muito eu te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiastes, aqui tem outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Fostes fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és um homem severo, e ceifa onde não semeastes, e ajunta onde não espalhastes, receoso, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto aonde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregaste o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirar-lhe-ei, pois, o talento e o dai ao que tem 10. Porque todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Soberano Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor Jesus, pela leitura da Tua palavra. Teu Espírito Santo possa vir falar conosco, ministrar o nosso coração, e que a gente possa sair daqui transformado, Senhor, refletindo a Tua palavra, que a gente possa vir aplicar nas nossas vidas. Teu Espírito possa vir a nos convencer, Senhor amado, de tudo aquilo que nós fazemos de bem e de ruim, e que a gente possa sempre, Senhor amado, avançar no Teu santo reino. É isso que eu te peço, e desde já te agradeço, em nome de Jesus, pelo perdão dos nossos pecados. Amém. Amém, irmãos? Essa parábola de Mateus 25, todos nós conhecemos como a parábola dos talentos, uma palavra extremamente conhecida. E ela se encontra dentro do chamado sermão escatológico de Jesus. Quando nós olhamos nos capítulos 24 e 25, no Evangelho de Mateus, Jesus fala sobre a sua segunda vinda, fala do juízo final e a necessidade da vigilância espiritual de todos nós. Quando nós olhamos esse contexto imediato da passagem, ela mostra 3 parábolas consecutivas. Primeira parábola das 10 virgens, a parábola dos talentos e a separação entre bodes e ovelhas. Todas elas possuem um tema central: a responsabilidade espiritual diante da vinda de Jesus.
diante da vinda do Rei dos Reis. Mateus, ele apresenta Jesus como o Messias prometido, o verdadeiro Rei do reino de Deus. Ao longo do Evangelho, Cristo confronta a hipocrisia religiosa dos fariseus e chama todos os seus discípulos à vida e fidelidade com a palavra de Deus. Essa parábola, irmãos, ela mostra que Deus entrega dons às pessoas, oportunidades a cada pessoa e também responsabilidade ao seu povo. E um dia vai pedir conta de tudo aquilo que foi entregue e recebido. João Calvino, ele faz uma afirmação espetacular. Ele afirmou que ninguém foi criado inútil no reino de Deus. Cada servo, cada serva recebeu algo do Senhor. Alguns receberam mais, outros menos, mas todos receberam conforme a vontade soberana de Deus. A parábola também ela confronta a realidade do juízo de Deus, a realidade do juízo eterno. O servo infiel não foi condenado porque ele recebeu pouco, mas porque desprezou o Senhor e enterrou aquilo que havia sido confiado na sua mão. O texto revela a diferença entre a fé verdadeira, que produz os seus frutos, e a fé religiosa, uma fé falsa, uma fé maquiada. Um dos primeiros pontos aqui do sermão seria: o Senhor distribui talentos segundo a sua soberana vontade. Quando nós olhamos esse texto, o texto diz que o Senhor da parábola entregou bens, cada um segundo a sua capacidade. Isso revela uma coisa muito interessante de Deus sobre a distribuição dos dons. Nenhum servo, preste atenção nessa parábola, nenhum servo escolheu o quanto receberia. Nenhum servo escolheu o quanto receberia. O Senhor distribuiu conforme a sua perfeita sabedoria. Ninguém será cobrado daquilo que Deus não deu, não entregou nas suas mãos. Ninguém será cobrado disso. Nós compreendemos que Deus é absolutamente soberano sobre todas as coisas, mas nada acontece por acaso. Os dons espirituais, as capacidades naturais, as oportunidades ministeriais e recursos materiais também procedem da graça divina de Deus. Lutero, ele fala uma frase também fantástica. Ele diz que toda vocação legítima é um chamado divino. Isso significa, irmãos, que o trabalho, os talentos, os dons, eles não existem apenas para o nosso benefício próprio, mas para a glória do nosso Deus. Em tudo aquilo que nós fazemos, tanto dentro da igreja como fora da igreja, tudo é para a glória do nosso Deus. Essa separação de vida dentro da igreja e fora da igreja. Isso não existe para a gente. Tudo em nossa vida é feito para a glória de Deus. Tanto o serviço lá fora, quanto o serviço aqui dentro da igreja. Tudo é feito para a glória de Deus. Charles Spurgeon, ele faz uma afirmação fantástica: o menor talento nas mãos de Deus torna-se instrumento poderoso para a sua glória. O problema, irmãos, nunca foi a quantidade recebida, mas a fidelidade do coração. Nunca foi o quanto Deus te deu e quanto Deus te entregou de dons e talentos,
mas foi o quanto você é fiel e o que você fez com esses dons e talentos para serviço do reino de Deus. Nunca foi a quantidade, foi sempre a fidelidade. Como você lidar com tudo aquilo que Deus te entregou nas mãos para exercer o seu ministério. O primeiro servo, vocês notem que ele recebeu 5 talentos. O segundo recebeu 2 e o terceiro recebeu 1. Essa diferença não revela um favoritismo de Deus injusto, mas a diversidade no próprio corpo de Cristo. E o apóstolo Paulo ensina isso em 1 Coríntios 12, que é a diversidade de dons, mas o mesmo Espírito. O Senhor pode derramar vários dons pela igreja, pessoas com muitos dons e talentos, como pessoas com pequenos dons e talentos, mas é o mesmo Espírito que derrama esses dons e talentos para serviço da igreja. É o mesmo Espírito, não é a quantidade. Sempre foi a fidelidade no qual você exerceu daquilo que Deus entregou na sua mão para que você o servisse da melhor maneira possível. O que você está fazendo com aquilo que Deus entregou na sua mão? Essa é a pergunta da noite. O que você está fazendo com aquilo que Deus entregou na sua mão? Você está multiplicando isso ou você está enterrando isso? A igreja moderna, irmãos, ela sofre quando ela tenta comparar dons e ministérios. E às vezes a gente vê isso. Igrejas, parece que irmãos concorrendo uns com os outros. Eu sei fazer mais, você sabe fazer menos. E a questão nunca foi essa. Porque isso, se a gente for correr atrás disso, isso pode tornar a gente orgulhoso. Ah, porque eu sei fazer mais, eu sou melhor. Isso transforma o coração e deixa a gente orgulhoso. Por isso que nós vemos pessoas que estão frustradas na igreja também. Porém, Deus não exige de nós aquilo que Ele não nos deu. O Senhor só requer fidelidade. Deus não exige de nós aquilo que Ele não nos deu. Ele não vai exigir de você uma coisa no qual Ele não te entregou para fazer. Ele não vai exigir isso. Ele não vai te cobrar algo no qual Ele não entregou para você fazer. Aquilo que Deus quer de você é fidelidade com Ele. Bavinck também faz um outro comentário: a graça não destrói a individualidade humana, mas santifica ela. Cada cristão possui um chamado específico no reino de Deus. Ninguém foi chamado para ser inútil. Todos nós temos um chamado específico. Uns com mais, outros com menos, mas todos nós temos um papel importante no reino de Deus. E Deus é tão misericordioso, irmãos, que Deus nos confiou tempo, dons, recursos, oportunidades, uma família, conhecimento, influência. Mas como nós estamos usando isso? Nós estamos usando isso para promover o Evangelho e avançar? Estamos usando isso para a glória de Deus? Ou só para benefício próprio? Ou só para o nosso conforto e comodismo? Como nós estamos usando tudo aquilo que Deus nos deu? Veja que a lista não é pequena. Confiou tempo, dons, recursos, oportunidades, família, conhecimento. Deus te deu um conhecimento que às vezes muitas pessoas não têm. E esse conhecimento Ele deu para você. Deus te deu o dom de influenciar as pessoas e contagiar elas com felicidade no qual outras pessoas não têm. E Deus te deu. Agora, o que você está fazendo com tudo isso?
Cada membro da igreja possui importância no corpo de Cristo. Não existem pessoas inúteis no reino. Todos devem servir com zelo, humildade, dependência do Espírito Santo, para que a obra de Deus seja glorificada no final. Isso é extremamente importante, irmãos, para que a gente possa avançar sempre no reino de Deus. Não é o nome do pastor que será glorificado, é o nome de Jesus que será glorificado no final. O pastor um dia vai ficar doente, vai morrer de alguma coisa, mas o nome de Jesus vai continuar eternamente, para todos os tempos. A mensagem é maior do que o mensageiro. O mensageiro vai partir um dia. A mensagem vai continuar. E a mensagem vai continuar até que ele venha. O segundo ponto é a fidelidade, é a marca dos verdadeiros servos do Senhor. Fidelidade. Nós notamos na parábola que os 2 primeiros servos imediatamente começaram a negociar os talentos e a produzirem frutos. O texto está enfatizando a prontidão, a diligência e a responsabilidade nossa no reino de Deus. A partir do momento que eles foram chamados e algo foi entregue à mão deles, eles começaram a trabalhar isso da melhor maneira possível, para que o reino de Deus fosse glorificado, para que houvesse produção de frutos. Eles estavam de prontidão. Foi algo, opa, é agora, vamos começar a trabalhar. Responsabilidade com o chamado. O servo fiel entende que tudo pertence ao Senhor. Os talentos não eram prioridades dos servos, eram os bens confiados temporariamente. Da mesma forma, a nossa vida pertence a Deus. Tudo aquilo que a gente tem, tudo aquilo que a gente é, tudo aquilo que a gente faz, é para a honra e glória do nosso Senhor. O nosso tempo aqui ele é muito pequeno, irmãos. A nossa vida é como um vapor. Ela some. Nós temos um breve período de tempo na história da humanidade. E o que nós fazemos com esse breve período de tempo que Deus nos confiou? Nós glorificamos a Deus com esse breve período de tempo e podemos um dia encerrar as nossas vidas e falarmos: obrigado, Senhor, por ter servido o Senhor da melhor maneira possível. E partir com tranquilidade? Ou nós ficaremos temerosos, como aquele servo que recebeu 1 talento e enterrou? John Owen ensina que o crente verdadeiro vive consciente de que toda a sua existência pertence para a glória de Deus. Toda molécula, todo átomo, cada célula que você tem da sua existência pertence para a glória de Deus. E isso é um chamado para que a gente possa vir cada vez mais transformar a nossa visão sobre o trabalho, sobre onde nós trabalhamos, sobre o ministério, sobre a família, sobre o serviço cristão. Tudo isso, irmãos, quando você entende que toda a sua existência é para a glória de Deus, todas as áreas da sua vida tendem a glorificar a Deus. Quando você entende a sua responsabilidade, e você deve ser um servo bom no seu serviço, no seu trabalho, um servo bom lá com a sua família, dentro da sua casa, um servo bom no seu ministério. Você deve ser diligente no ministério no qual Deus entregou. Você é um servo bom no serviço cristão. Sair da zona de conforto e ir se entregar para o reino de Deus. Quando você entende isso, irmãos, isso muda toda a sua visão da sua vida
e cada área da sua vida. Os dois servos ouviram exatamente as mesmas palavras. Muito bem, servo bom e fiel. E a gente pode observar uma coisa interessante nesse muito bem, servo bom e fiel. O elogio não foi dirigido ao sucesso deles. Foi dirigido à fidelidade deles. Deus não mede você pelo seu sucesso, pela sua riqueza, pelo seu dinheiro, pelas suas posses, por quantos carros você tem, pela sua influência, se você é um homem poderoso. Deus mede você pela sua fidelidade. O quanto você é fiel a Ele. O quanto você diz não para o mundo e diz sim para Ele. O quanto você renuncia às suas vontades para fazer as vontades dEle. O quanto você renuncia do seu conforto para se dedicar à sua obra, à sua casa e ao seu serviço. É a sua fidelidade que está sendo analisada aqui. Na mentalidade moderna, irmãos, isso é um choque para a sociedade. Por quê, Ricardo? Porque o mundo, ele exalta os resultados, os números, o tanto de conhecimento que você tem, o tanto de reconhecimento que você tem. Porém, o reino de Deus é completamente diferente. O critério supremo aqui é a fidelidade. O quanto você é fiel. Deus não chamou o seu povo para a fama, para sermos famosos, tiktokers, youtubers, Instagrams, né? E por aí vai. Mas sim o quanto nós seremos fiéis. Muitos servos escondidos, desconhecidos dos homens. Muitos servos estão escondidos, desconhecidos dos homens, mas são grandemente honrados nos céus. Quantos servos que parecem e passam desapercebidos, mas serão honrados quando chegar o dia de receber o seu galardão. Quantos e quantos. E nós sabemos que essa fidelidade, irmãos, ela produz fruto. Ela produz fruto. Porque o Evangelho transforma vidas. O cristão verdadeiro, ele não permanece estéril espiritualmente a vida inteira, sem produzir absolutamente nada. E às vezes o nosso orgulho e a nossa arrogância, ela é tão prepotente, que o mínimo que a gente faz é o máximo. Quando nós olhamos para a história dos apóstolos, para aqueles homens que morreram nas arenas, para aquelas mulheres grávidas que morreram sendo devoradas por leões, isso nos leva a refletir que a gente ainda faz muito pouco perante a tudo aquilo que aconteceu na história da igreja. E por um momento, às vezes, o nosso orgulho e a nossa arrogância nos leva a achar que nós já fizemos muitas coisas. E nós vemos que o sangue dos mártires que regaram a igreja fizeram ela crescer. Quantos homens não perderam suas vidas, suas famílias, tudo o que tiveram, para realmente serem chamados no final da sua existência de servos bons e fiéis, e entraram no gozo do seu Senhor. Jesus declarou em João 15 que aquele que permanece na videira produz muito fruto. A ausência completa de fruto em nossas vidas revela a ausência verdadeira da comunhão com Deus. Quando em João 15 fala isso, ele leva a gente a uma reflexão. Será que nós estamos realmente
enxertados na videira? Porque se realmente nós estamos enxertados na videira, irmãos, nós iremos produzir frutos. Isso será de uma maneira natural. Nossas vidas estão transformadas. Nós estamos enxertados na videira, porque a videira e o enxerto representa a comunhão com Cristo. Os servos fiéis também receberam a recompensa. Entra no gozo do teu Senhor. E quando ele fala entra no gozo do teu Senhor, isso está apontando uma comunhão eterna com Cristo em um reino consumado. O Senhor não está preocupado em perfeição absoluta de você. Ele sabe que eu e você não somos perfeitos. Ele sabe que nós somos falhos, irmãos. Ele não vai te cobrar perfeição. Mas Ele está preocupado se você vai ser fiel e perseverante naquilo no qual Ele entregou na sua mão para fazer da melhor maneira possível. Permanecer firme mesmo quando ninguém, absolutamente ninguém, estiver vendo você. Aí está. Permanecer firme quando absolutamente ninguém estiver vendo você. Quando só o Pai Celestial estiver vendo você. Nós vemos que as igrejas, irmãos, elas têm muitos programas, eventos. Só que isso não consiste em saber se a igreja está saudável ou não, o quantos eventos que ela faz por ano, por mês, em um monte de programas. Mas sim, quantos servos fiéis estão comprometidos com oração, santidade, discipulado, proclamação do Evangelho. É isso que Deus quer ver. E o terceiro ponto aqui é a negligência espiritual que revela um coração sem uma fé verdadeira. E aí, vamos para o terceiro servo, no qual esse servo enterrou aquele talento com medo de Deus. Enterrou aquele talento com medo daquilo que o seu Senhor iria falar. Se aquele talento sumisse, ou se ele perdesse, ele ficou com tanto medo que ele enterrou aquele talento. Ele não desperdiçou esse talento com festas e nem roubou o dinheiro do seu servo, não. O seu pecado aqui foi a negligência. Isso nos ensina, irmãos, que a omissão também é um pecado diante de Deus. A carta de Tiago também nos fala que aquele que sabe e tem a oportunidade de fazer o bem e não faz, ele está em pecado. Aquele que tem a oportunidade de avançar e não avança, também está em pecado. Aquele que tem a oportunidade de acolher o seu irmão no momento mais difícil da vida dele, e sabendo disso ele não faz, ele também está em pecado. A omissão não é um caminho. Muitos imaginam que estão bem espiritualmente porque evitam grandes pecados externos. Não, porque eu não peco, eu não falo mal de ninguém, eu não adultero, eu não roubo, eu honro meu pai, eu faço isso. E eles acham que eles estão bem espiritualmente, mas às vezes permanecem improdutivos no reino de Deus. E o que é mais interessante nisso, que esse servo, ele começa a descrever o seu Senhor de uma maneira diferente, estranha. Ele começa a descrever o seu Senhor como um homem duro. E nós vemos um problema fundamental aqui, uma visão distorcida de seu mestre. Aquele servo que enterrou um talento, ele tinha uma visão distorcida do seu Senhor.
falando que ele era mal, que ele era isso. Quando nós temos uma falsa religião, nós temos uma visão errada de Deus. Quando nós não temos o nosso coração regenerado, nós vemos Deus apenas como uma ameaça, não como um tesouro supremo, como um abençoador. João Calvino já dizia que o coração humano é uma fábrica de ídolos. E sem a regeneração, o homem sempre distorce o caráter divino. Sempre. Uma visão errada de Deus. A condenação do servo aqui, ela aponta para um juízo final. Cristo deixa claro que haverá separação entre os servos verdadeiros e os falsos. A expressão aqui no texto, trevas exteriores, revela a condenação eterna. Isso mostra a seriedade dessa passagem. Aquele servo, ele foi negligente e ele seguiu o caminho da omissão, de se omitir, sabendo que ele poderia fazer mais, mas ele não fez. Sabendo que ele tinha a capacidade de avançar mais, se dedicar mais, mas ele não fez. E chegou o dia em que todos nós seremos cobrados pelo Senhor. E ninguém escapará desse dia. O que será que nós vamos ouvir, irmãos? Servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor? Ou nós iremos ouvir servo mau? J.C. Rowling, também um pastor e teólogo da história da igreja, ele diz que nada é tão perigoso quanto uma profissão religiosa sem uma conversão verdadeira. Nós sabemos que tem pessoas que são simpatizantes do Evangelho. E esse é o problema. É você ser um simpatizante do Evangelho. Viver uma religião no qual você não foi regenerado por Deus. Isso é perigoso. Porque você se auto-sabota, se auto-engana. E quando chega no final, que você se acha merecedor de alguma coisa, está esperando algo que não é a sua realidade. E aí você, além de ir para o inferno, fica frustrado no inferno. A falsa religião. O servo mau, aqui nessa passagem, ele não perdeu a sua salvação verdadeira. Mas ele revelou que ele nunca pertenceu realmente ao seu Senhor. E essa parábola, irmãos, ela nos chama para fazer um autoexame espiritual. Nós temos vivido de aparência religiosa. Nós podemos dar mais para o reino de Deus e não fazemos isso. Nós temos enterrado os nossos dons. Nós temos nos negligenciado a comunhão em oração com Deus. Nós temos desprezado as oportunidades que Deus nos dá, resistindo ao seu chamado. Quantas vezes você foi chamado para fazer algo na igreja e você falou não? Ah, não, eu tenho vontade, não quero ir. E é uma oportunidade que Deus está te dando para que você produza frutos para a glória dele. Às vezes, eu vejo algumas pessoas que elas querem serem lembradas como grandes pregadores, grandes pastores, grandes homens de Deus, mas às vezes elas falham no mínimo. Elas falham em suas comunidades, falham. Outro dia eu estava vendo um cidadão, cara, que eu dei tanta risada. Ai, pastor, eu tenho um chamado. Só de lembrar, eu tenho vontade de rir. Ah, Senhor, eu tenho um chamado porque eu quero evangelizar, cara. Eu quero ir lá na Europa, que ela está morta, cara. Eu quero ir lá evangelizar, porque aquele povo está morto, está sedento de Deus. Depois eu quero ir para a África, evangelizar lá na África, porque lá o evangelho está distorcido. Está isso, está aquilo. Eu quero evangelizar, tal, tudo. Poxa, irmão, que legal, Deus abençoe, tal, tudo. E virei para o outro pastor e falei para ele: como é que está ele de trabalho na igreja?
Ele falou assim para mim, ele não move uma paia na igreja. Ele quer... Move uma paia na igreja, ele quer evangelizar na Europa. Eu olhei, comecei a rir lá na calçada, mas eu ri tanto. Ele falou, Rio, é isso aí, ó. O cidadão aí fala, chama ele pra fazer alguma coisa e nunca aparece, velho. Comecei a dar risada. Eu falei, como é que o cara pode falar isso assim, né? Cara de pau, né, meu? E você olha e fala assim, meu Deus do céu, cara. Falham no mínimo. Em vez de ele ajudar a igreja dele lá que tá precisando, o cara tá pensando em agenciar uma agência missionária para mandar ele para tal lugar. Fala, oh, meu Deus do céu. Dá-me graça. Pois é, irmãos. E o que é mais interessante nessa passagem, irmãos, que não basta a gente frequentar somente uma igreja, é necessário pertencer verdadeiramente a Cristo. A igreja deve proclamar não apenas o conforto, mas também o arrependimento, a santidade. O evangelho verdadeiro confronta o pecado e chama pecadores à fé genuína. A uma fé genuína. E toda essa parábola, irmãos, ela aponta para Cristo. Ele é o verdadeiro Senhor que partiu, mas prometeu voltar. Após a sua morte, ressurreição e ascensão, Cristo confiou à sua igreja uma missão de proclamar o evangelho até os confins da terra. E ele derramou na sua igreja e encheu a sua igreja com dons espirituais, com talentos, para que você avance para o reino de Deus. Ele não chegou para você e falou assim, ó, vai na missão aí, tá tudo certo. Ele falou assim, não, estou partindo, mas eu vou derramar dons, talentos na igreja, ferramentas poderosas para que minha igreja possa usá-las e ser edificada. E Deus tem prazer em ver os dons, os talentos de cada um na igreja crescer, avivar. E o que é mais interessante é que quando chegar naquele dia, irmãos, e a gente estiver diante do nosso Senhor, e creio em Deus que nós iremos escutar, servo bom e fiel. O mais importante, irmãos, é nós estarmos com a nossa missão aqui concluída. Na nossa breve vida, a gente estar com a nossa missão concluída. E sermos fiéis naquilo que Deus nos entregou. Mesmo que for no pequenino, irmãos. Faça para a glória de Deus. Faça para a glória de Deus. E Jesus é a nossa inspiração. Mesmo nós sermos servos infiéis muitas vezes, Jesus ele foi fiel, por isso que ele morreu na cruz. Foi uma morte substitutiva. Ele morreu por causa da nossa negligência, morreu por causa do nosso pecado. Ele morreu para que eu e você tivéssemos a passagem para a vida eterna. Mas o que é melhor, irmãos, é que ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele venceu a morte. Ele dá uma nova vida para todos aqueles que creem nele. E essa é a nossa oportunidade, irmãos, de servir a esse Deus maravilhoso. O grande pastor que morreu, acho que 2 anos atrás aí, que foi o Tim Keller. Ele tem uma frase muito legal: o evangelho não é o conselho sobre como melhorar, mas é a notícia do que Cristo realizou por nós. A nossa fidelidade com Deus nasce na graça divina dele, recebida em Cristo Jesus. Nós somos unidos a Cristo e assim nós podemos produzir frutos verdadeiros dessa salvação. E isso que é maravilhoso, irmãos. Ele não nos deixou só. Ele é um Deus tão amoroso que ao ascender, Ele ainda promete: eu vou enviar um Consolador, para que vocês lembrem das minhas palavras. Eu vou derramar meu Espírito, para que vocês tenham dons e talentos para o serviço no meu reino, para que vocês sirvam entusiasmados,
para que vocês sirvam sabendo que essa capacidade não vem de vocês, e ela vem do alto. Eu vou derramar em todos vocês. Vocês são amados do meu Deus, do meu Pai. E eu morri por vocês. Eu morri pela minha igreja. Por isso que eu vou derramar todos esses dons, para que no final de tudo, meu nome seja glorificado. E eu estarei esperando por vocês, servos bons e fiéis, que entrarão no gozo do meu Senhor. Se isso não motivar vocês, irmãos, o que mais poderá motivá-lo? Essa mensagem maravilhosa. Essa mensagem, ela serve não somente para te entusiasmar a produzir bons frutos na casa do Senhor, mas também serve de alerta para que a gente reflita se realmente nós estamos colocando os nossos dons e talentos a serviço do reino de Deus. Se nós estamos colocando os nossos dons e talentos para o avanço do reino, para o avanço da pregação do Evangelho. E a parábola dos talentos, irmãos, ela nos confronta profundamente. Ela nos lembra que o Senhor voltará e cada servo prestará contas. E nós não podemos desperdiçar essas oportunidades espirituais que Deus nos dá. Uns enterram os dons por medo, por incredulidade, por má vontade. Mas Cristo chama o seu povo a serem chamados de servos bons e fiéis. Por isso que ele alerta o seu povo. Talvez você tenha recebido 5 talentos de Deus. Talvez você tenha recebido 2 talentos de Deus. Talvez Deus tenha te dado 1 talento só. Isso não é o mais importante. A grande questão é: o que você está fazendo com aquilo que Deus te entregou? O que você está fazendo com aquilo que Deus te entregou? O dia está chegando, irmãos, em que nós ouviremos 2 possíveis sentenças. Uns ouvirão: muito bem, servo bom e fiel. E outros ouvirão: servos maus. E hoje é um tempo que a gente reflita. Hoje é um tempo que a gente saia daqui refletindo o que nós podemos fazer para o reino de Deus. Como eu posso ajudar no avanço do reino de Deus, no avanço da comunidade? Como eu posso ajudar no avanço do reino de Deus no meu serviço? Na minha casa, na minha família, na minha igreja? Cristo quer ver uma igreja viva, santa, fiel, frutífera. Cristo quer ver isso. O Espírito Santo, irmãos, nos desperte hoje o nosso coração para nós servirmos a Deus com temor, com alegria, com perseverança até a sua volta gloriosa. Que a gente possa refletir isso, irmãos, e sairmos aqui cheios de vontade de realmente essa chave da nossa cabeça virar, nós mudarmos o rumo da nossa vida para a glória de Deus. Porque no final das contas, irmãos, o reino será glorificado. E nós não temeremos condenação. Sabe por quê? O que Romanos fala? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Para aqueles que estão enxertados na videira. Para aqueles que estão produzindo frutos. São as evidências de uma vida salva. Que Deus possa vir a nos dar força, coragem, para continuarmos firmes na jornada e mudarmos um pouquinho a cada dia. Vamos orar? Papai querido, eterno Deus, muito obrigado, Senhor Jesus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, por tudo aquilo que o Senhor fez, por tudo aquilo que o Senhor vai fazer, Senhor.
Muito obrigado, Senhor Jesus, pelos teus servos aqui, Senhor, pela tua igreja amada, Senhor. Teu Espírito Santo possa ter falado aos corações, Senhor amado. Mudado as perspectivas. Mudado, virado a chave, Senhor amado, da cabeça. Despertado, Senhor amado, porque nós sabemos que o Senhor é um Pai tão amoroso que o Senhor derramou dons, talentos, para que os teus servos possam vir servir da melhor maneira possível no teu reino. E o Senhor tem prazer em ver os teus servos dando fruto. O Senhor tem prazer em ver os teus servos produzindo, Senhor amado. Tem prazer em ver os teus servos ativos, Deus, na tua obra. Tem prazer em ver os teus servos felizes em trabalhar para o Senhor. Que o Senhor possa vir a produzir esse dínamo na vida das pessoas. Produzir, Senhor amado, essa vontade de trabalhar cada vez mais no teu santo reino. Nós sabemos que a vida com Cristo é renúncia. Nós sabemos que nós não vivemos mais por nós, mas Cristo vive em nós, como diz o apóstolo Paulo. Que a gente possa ter, Senhor amado, essa esperança viva no nosso coração. E nunca se esquecermos desse dia, Senhor amado. Sabendo que um dia o Senhor vai nos chamar. Nós iremos produzir, Senhor amado. E iremos dar conta daquilo que produzirmos. Daquilo que temos feito. Que o Senhor possa vir a despertar esses dons e talentos na tua igreja. E que teu Espírito Santo possa vir a derramar dessa graça maravilhosa. É isso que eu te peço e desde já te agradeço. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Se essa mensagem falou com você, siga o nosso perfil para receber uma dose diária de fé e esperança. Compartilhe a verdade com alguém que precisa ouvir isso hoje. Deus te abençoe.